Oi, turma! Estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Professora Tia Dilma com vocês. Estamos para dar continuidade ao estudo dos continentes, né? Nós já estudamos sobre a América, a regionalização da América e também sobre a Antártica. E agora, nessa aula, nós vamos estar estudando as características gerais do continente europeu. Eu vou focar mais em relação às questões geopolíticas e não muito geográficas, físicas, mas na questão assim, da compreensão da influência da Europa no cenário mundial. Então eu inicio com essa imagem aí do continente europeu e cada país sendo representado, né, com a sua bandeira. Muito bonito. Então vamos continuar. Bom, a localização do continente europeu. Como você pode perceber, a Europa se encontra nesse lugarzinho aqui. Essas linhas vermelhas aqui representam o meridiano de Greenwich e aqui a linha do Equador dividindo o nosso planeta nos hemisférios. O meridiano de Greenwich separa a Terra em hemisfério oriental, ou leste, e ocidental, ou oeste. Como vocês podem ver, a Europa ela está a maior parte no hemisfério oriental e um pedacinho aqui no hemisfério ocidental. Então, ela se encontra nos dois hemisférios e totalmente, queridos, no hemisfério norte, ou seja, ela está totalmente acima da linha do Equador. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é sobre esse formato de mapas. Geralmente, a maioria dos mapas que a gente vê, a Europa aparece aqui no centro. Houve uma época de influência muito grande da Europa no mundo e os mapas foram construídos centralizando a Europa, o mapa eurocêntrico. Isso é interessante. E nessa aula vocês vão entender o porquê disso, por que a Europa foi tão importante, se destacou tanto no cenário mundial. Então tá aqui a localização da Europa. Então vamos para o próximo. A Europa é o segundo menor continente do globo, com aproximadamente 10.498.000 quilômetros quadrados, ocupando 7%, queridos, das terras emersas do nosso planeta. Ou seja, das terras continentais, 7% dessas terras corresponde ao continente europeu. Eu adoro a imagem do planeta pelo satélite, que a gente vê exatamente como essas terras emersas são. Então, nós já estudamos a América, falamos sobre a Antártica e agora nós estamos estudando sobre a Europa. Bom, quantos países tem a Europa? A Europa tem, queridos, 50 países e alguns territórios dependentes. Dentre esses países, o maior em extensão territorial é a Rússia, com um pouco mais que 17 milhões de quilômetros quadrados. Só ressaltando que esses 17 milhões de quilômetros quadrados envolvem a Rússia europeia e também a asiática. Lembrando que esse país ele é transcontinental, ou seja, ele tem território em dois continentes, Europa e Ásia, que nós já estudamos sobre isso, que corresponde ao que nós chamamos de Eurásia. O menor país da Europa corresponde ao Vaticano. O Vaticano se encontra aqui, ó, na Itália, essa botinha aqui, a Itália, então o Vaticano está aqui. Menos de 0,5 quilômetros quadrados, gente, minúsculo o Vaticano. É o país que
representa o poder da Igreja Católica, então é totalmente independente, por isso é considerado um país. Aqui é o mapa político da Europa, cada pedacinho desse aqui corresponde a um país europeu, que à medida dos nossos estudos nós vamos estar assim discernindo cada um deles e vocês vão estar aprendendo um pouco mais, ok? Falando em Eurásia, gente, aqui tem a representação dela toda, então a Europa está aqui, todo esse trecho aqui se trata da Ásia. Nós aprendemos que Europa e Ásia correspondem a uma só massa de terra, por isso podem ser chamadas de Eurásia. Alguns estudiosos colocam a Europa como uma península da Ásia. O que é uma península? É uma ponta de terra em que todos os seus lados possui água, é rodeado de água e uma das pontas é anexado ao território. Então a Europa aqui corresponde também a uma península da Ásia. Mas devido às diferenças culturais, históricas, políticas e econômicas dos dois continentes, a Europa e a Ásia elas são estudadas separadamente. E a Europa é considerada um continente à parte da Ásia, embora geologicamente seja um só território. Falando em península, gente, a Europa é cheia de penínsulas, dessas pontas cercadas de água, com uma parte só anexada ao continente, a parte de terra. Então aqui, vamos começar pela ordem aqui da legenda. A parte roxinha aqui, lilás, corresponde à Península Balcânica. Aqui se encontra a região dos Balcãs, onde ficam os povos eslavos. Mas na frente nós vamos estudar sobre isso. Aqui a Península Itálica, essa parte laranja aqui, onde está a Itália. Olha para vocês verem, uma ponta de terra cercada de água. Esse pedacinho aqui é grudado no continente. Aqui o verdinho, a Península Dinamarquesa, corresponde à Dinamarca. Essa ponta vermelha aqui corresponde, vermelho ou laranja, corresponde à Península Ibérica, que corresponde a Portugal e Espanha. E essa parte laranja, essa parte aqui, laranja, corresponde à Península Escandinava, que engloba os países da Noruega, da Suécia e Finlândia. Acho que falamos todas as penínsulas, E aqui toda essa área amarela restante da Europa. Lembrando, gente, que a Rússia tem a parte europeia e a Turquia também, viu? São países transcontinentais, que nós já estudamos isso anteriormente, quando falamos de Eurásia. Bom, a Europa também ela é dividida em regiões, igual o Brasil, O Brasil não tem a região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. A Europa também ela é dividida em regiões. Essa é uma das formas de regionalizar a Europa pelos critérios geográficos, de localização. E a Europa, gente, que nós estudamos também, ela também é conhecida como o Velho Mundo. Tanto a Europa, a Ásia e a África foram os primeiros, representa-se as primeiras civilizações. Na ordem de descoberta, esses continentes já existiam, vamos colocar assim, já se conheciam. Depois, a Europa é que foi descobrindo as outras terras ao redor, além da Ásia e da África, certo? A Europa, gente, ela é contornada do lado oeste pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo Oceano Glacial Ártico e ao sul aqui pelo Mar Mediterrâneo. E essa parte leste é anexada à Ásia.
Só que fisicamente tem os montes Urais aqui, ó, nesse trechinho que separa fisicamente a Europa, serve de limites para separar a Europa da Ásia. Além disso, o Mar Cáspio, tem também as montanhas do Cáucaso nessa regiãozinha aqui também. E aqui tem o Mar Negro. Essas representações físicas aqui servem de linha divisória para marcar o limite entre Europa e Ásia, ok? Então vamos continuar o nosso estudo. Ah, não, falta falar aqui cada regiãozinha aqui da Europa. Essa parte roxa corresponde à Europa setentrional ou do norte. A parte laranjinha aqui, a meridional ou sul, a parte sul da Europa. Essa área verde corresponde à Europa ocidental, né, que é do lado oeste. A parte amarela, Europa central, e a parte rosa corresponde à Europa oriental. Mas nós vamos ver ainda outra regionalização da Europa, gente. Então, prestem atenção. Aqui é bem interessante isso aqui. Depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês, se não ficou muito nítido aí na telinha, ok? Características gerais da Europa. Como eu já falei, a área, né, não precisa repetir. A população da Europa, gente, é de aproximadamente 750 milhões de quilômetros quadrados. No livro de vocês, em outras pesquisas, no livro de vocês nem fala sobre a Europa, na verdade, é no do 9º ano. Mas como eu faço um apanhado sobre cada continente, essas partes eu prefiro falar agora, porque outros detalhes é que eu deixo para falar o ano que vem, no 9º ano. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Europa. Gente, você pode encontrar também 743 milhões de quilômetros quadrados. Mas como eu já falei para vocês, os números em geografia estão sempre mudando, então eles são aproximados. A densidade demográfica é de cerca de 73 habitantes por quilômetros quadrados. Isso varia de país, viu? Como eu já coloquei também a Europa, né? Já apresentei que a Europa tem 50 países. E os mais populosos desses países é a Alemanha, a França, a Itália, o Reino Unido e a Rússia. A população europeia, gente, ela possui diversas origens étnicas, entre elas os povos latinos, que correspondem, por exemplo, Espanha, Portugal, Itália, França, corresponde aos povos de origem latina. Os germânicos, Alemanha, por exemplo, os ingleses, os povos eslavos, a própria Rússia eslava, Eslovênia, República Tcheca, Eslováquia, Sérvia, Montenegro. Essa regiãozinha aqui, ó, dos Balcãs se localiza os povos eslavos. Aí tem os celtas, que é nessa regiãozinha aqui da Grécia, os gregos, entre outros menores. Mas esses são os principais. A moeda principal da Europa, gente, é o euro, que foi adotado a partir de 2002 pela União Europeia, que é um bloco econômico que constitui esse continente. Então, a maioria dos países da Europa, ou seja, 28 países, formam um bloco econômico chamado União Europeia. Bloco econômico é uma associação entre países para um vender para o outro, e aí eles criam facilidades comerciais, isso com o objetivo de melhorar o comércio entre eles e, é claro, melhorar suas economias. Então, 19 países na Europa, na União Europeia, já utilizam o euro. A Europa é um continente muito desenvolvido. Eu diria para vocês que é o mais desenvolvido entre todos os continentes, é o que possui países mais desenvolvidos e industrializados, gente.
A origem do nome Europa, gente, é de origem grega. Era uma linda mulher que despertou o interesse de Zeus. Esse era o nome dessa mulher e surgiu o nome do continente europeu. Na Europa surgiu há cerca de 2.800 anos a civilização ocidental, através das sociedades gregas e romanas. São as mais antigas civilizações, gente, que existem. Então a Grécia está aqui e a Itália está aqui, né, onde fica Roma, a civilização romana. Então, desde o século XV, a Europa passou a desempenhar um papel político, econômico e cultural decisivo no mundo. Por quê? Lembra quando eu falei para vocês que a Europa, os mapas, por muito tempo, assim, a maioria dos mapas centraliza a Europa justamente por esse poder de influência. Então, a história da Europa é muito importante. Então, como eu já falei para vocês, ela foi berço das grandes civilizações como a romana e a grega, que teve grande representatividade na geopolítica mundial. Outro fator que torna a Europa influente no cenário mundial é que os países europeus colonizaram a maior parte do mundo, gente. Outra coisa, existem dois sistemas político-econômicos no mundo. Um se chama capitalista, o outro se chama socialista. A Europa deu origem aos dois sistemas econômicos. O capitalismo ele veio substituir o sistema feudal, que eu acredito que vocês já estejam estudando história sobre isso. Mais na frente nós vamos estudar as características desses sistemas econômicos e ver como eles funcionam, ok? A Europa também ela foi palco das revoluções industriais, principalmente a primeira revolução industrial, que foi na Inglaterra, gente. Então, o primeiro país a se industrializar no mundo foi a Inglaterra, que é um país europeu. Depois se espalhou para outros países da Europa, o que coloca a Europa o primeiro continente a se industrializar, o que explica o seu desenvolvimento. Primeiro, a colonização. Lembra que Portugal colonizou o Brasil? Lembra quando nós estudamos a colonização da América? Que os povos latinos, portugueses, espanhóis colonizaram a parte latina da América, os ingleses a parte anglo-saxônica. Depois, quando aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que a Europa também foi palco das duas grandes guerras mundiais, que eu sei que vocês já ouviram falar, nós vamos estudar sobre essas guerras no ano que vem, viu? No 9º ano, nós vamos estar assim, vendo detalhes desses conflitos mundiais e todas as alterações que ocorreu no mundo a partir delas. E a Europa foi palco dessas grandes guerras, gente. A Europa também foi responsável pelas grandes mudanças geográficas no século XX devido a esses acontecimentos, gente. Influência geopolítica, ou seja, a Europa, ela tanto era desenvolvida economicamente, como ela exercia poder de influência no mundo. Como eu disse para vocês, ela possui também o bloco econômico mais importante, mais desenvolvido entre todos eles, a União Europeia, que a gente vai estar estudando isso depois, ok? Os países, normalmente, da Europa, eles possuem um nível socioeconômico elevado, os países são ricos, uma boa parte dele industrializados. Também a Europa recebe muitos imigrantes, gente. Como ela dá acesso aos continentes da África, da Ásia, muitos, entre outros da América também, que vão viver na Europa. Então, ela recebe muitos povos de outros países. Também o índice de natalidade desse continente, ele é baixo.
Aqui tem essas duas imagens aqui, quando eu falei das antigas civilizações, nós temos aqui essa estrutura aqui da Grécia e aqui essa outra estrutura que é o Coliseu de Roma, que fica na Itália, que isso faz parte da história da Europa. A Europa, ela começou sua história, gente, de influência, foi nas grandes navegações, quando começou a colonização, que eles descobriram aqui o novo mundo, que se trata da América. Depois, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, eles começaram a colonizar também, gente, a África e a Ásia. Por isso que a Europa se desenvolveu, começou a explorar outros territórios. Isso acabou estruturando a economia de uma boa parte dos países europeus, principalmente da parte ocidental, certo? Eu já falei que foi palco da Revolução Industrial, então no século XVIII inicia esse processo de desenvolvimento. Após a Segunda Guerra Mundial, gente, aconteceu alguns fatos importantes na Europa. Por quê? Houve dois grandes vencedores. Lembra que eu falei da economia capitalista e da economia socialista? Houve dois grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, que se trata dos Estados Unidos e da União Soviética. Nesse sentido, os dois sistemas político-econômicos, capitalista e socialista, começaram a disputar espaço no cenário mundial. Nesse caso aí, os Estados Unidos, que representavam o capitalismo, e a União Soviética, que representava o socialismo, gente. E isso fez com que a Europa ficasse dividida. E aí agora a gente vai ver uma outra divisão da Europa nesse processo pós-Segunda Guerra Mundial. Uma outra informação importante sobre a Europa que eu quero falar para vocês é que existe um grupo de países no mundo chamado de G7, grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Dentre esses 7, gente, 4 são europeus, que se trata da Alemanha, da França, da Itália e do Reino Unido. Os outros 3, 2 é da América, que é Estados Unidos e Canadá, e o outro é Japão, que é da Ásia. O G7 também tem um país a mais que passa a se chamar G8, que nesse caso aí também é europeu, que é a Rússia. Só que a Rússia não entra nessa definição de rico e desenvolvido. Vocês vão entender isso mais na frente quando nós estudarmos sobre os dois sistemas político-econômicos, certo? Então vamos entender por que a Europa foi dividida. A Europa ficou dividida dessa forma aqui, gente. Então, a divisão socioeconômica que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Essa parte laranja se trata da Europa Ocidental. Essa parte rosa, da Europa Oriental. Aqui nessa parte, gente, ficavam os países europeus de economia capitalista. Já aqui na parte rosa, os países europeus de economia socialista. Aqui, sobre a influência dos Estados Unidos e aqui sobre a influência da União Soviética. Depois eu vou estar falando o que foi a União Soviética para vocês. Então aqui, por ter economia capitalista, gente, os países eles eram desenvolvidos e altamente industrializados. Por quê? Porque a economia não tinha influência do governo, mas cada pessoa tinha seu meio de produção e cada qual cuidava e se desenvolvia. Já na Europa Oriental, que era economia socialista, aí as empresas, aí os meios de produção pertenciam ao Estado, era o governo que administrava. Então, dessa forma, o desenvolvimento já era mais lento. Esse período, após, está vendo essa imagem aqui? Estados Unidos, e esse aqui, vermelhinho aqui, representa a bandeira da União Soviética, que representava
o poder na época. Esses dois países a gente representava, eles eram líderes mundiais nessa época aí. E esse período pós-Segunda Guerra Mundial se chamou de Guerra Fria. Essa Guerra Fria foi porque esses dois países começaram a disputar espaço no cenário mundial, para ver qual a economia era melhor, se era a capitalista, se era a socialista. Então, aquela divisão da Europa em ocidental e oriental foi devido a esse poder de influência desses dois países, como eu disse para vocês. Então, olha aqui, devido à influência exercida por Estados Unidos e União Soviética na Europa, duas diferentes porções do continente europeu conheceram níveis de desenvolvimento econômico e industrial diferentes. A divisão, aqui ó, nesse período aqui, nessa partezinha aqui, ó, que limita, de forma imaginária, eles falam que criaram uma cortina de ferro que marcava essa divisão, essa separação entre a Europa capitalista, gente, e a Europa socialista. Isso aqui eu já falei para vocês, então vamos continuar. Gente, aqui são os países que correspondem à Europa Ocidental. Todos eles aqui nesse período tinham até 1990, todos capitalistas e permanecem até hoje, ok? Aqui nessa listinha aparecem 25 países. Qual a diferença entre a Europa Ocidental e Oriental? Basicamente, eu já falei, a Europa Ocidental ela era mais desenvolvida, tanto econômica como socialmente, do que a parte oriental. A Europa Ocidental conta com maior desenvolvimento, um menor percentual de desemprego e uma maior qualidade de vida. Muitos países que fazem parte da Europa Ocidental possuem uma das melhores economias da Europa, como é o caso da Alemanha, do Reino Unido, da França. Lembra que eu falei que eles fazem parte do G7? Além desses, Suíça, Suécia, Holanda, Dinamarca. E existem esses aqui que eu vou estar citando, eles sofreram uma crise em 2008. A gente até hoje a economia desses países da parte ocidental está abalada, que é Portugal, Grécia e Espanha. Mas são países industrializados, viu? São ricos também, só que menor um pouco. O leste europeu, ou Europa Oriental, que é aquela parte rosa. Então, os 22 países que integram a região chamada leste europeu são esses aqui. Eu não vou estar citando um a um, para a gente ganhar tempo e o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Que já está ficando bem grandinho, então vou dar uma acelerada aqui, pessoal. Bom, nesse grupo de países aqui, ó, a gente tem um país chamado Eslováquia. A Eslováquia, ela existiu, ela começou a se fragmentar a partir do início da década de 90. Todos esses aqui, ó, gente, tinham economia socialista. Hoje não. Hoje eles são capitalistas. A partir do início da década de 90, a Iugoslávia, depois de muitos conflitos, surgiu 6 nações. Por quê? A Iugoslávia, tá vendo? Todos esses pedacinhos coloridos correspondiam a uma etnia diferente. A principal delas era a Sérvia, que tinha povo espalhado em toda a Iugoslávia. Tanto que a Sérvia era a república majoritária. Então, na Iugoslávia, a gente tinha Croácia, os eslovenos, os macedônios, albaneses, os bósnios muçulmanos e a Sérvia e Montenegro. A partir de 1992, começou uns conflitos na Iugoslávia e esses territórios começaram a se declararem independentes. Tem aqui 2 territórios aqui, Vojvodina e Kosovo. Hoje Kosovo também é mais um país que surge, apesar de
a Sérvia não reconhecer Kosovo e uma boa parte do país do mundo, inclusive a ONU também não reconhece, mas Kosovo se declarou independente. Então vamos entender aqui que ao invés de 6, 7 países surge no período aí de 1992 a 2008. Esses países, a Iugoslávia se torna, os territórios se tornam independentes e se fragmenta, mudando o mapa europeu, gente. O socialismo e a transição para o capitalismo. Gente, o socialismo surgiu na Rússia em 1917. Nós vamos estudar isso mais na frente. Foi a Rússia que implantou. E foi a Rússia que formou a União Soviética. A União Soviética era formada por 15 territórios, todos socialistas. Só que no início da década de 90, 1991, a União Soviética se fragmentou, porque o socialismo entrou em decadência, gente. E aí, a União Soviética deixa de existir. Olha para vocês verem que esse mapa corresponde, toda essa área rosa aqui, corresponde à União Soviética. Essa partezinha aqui, países que eram considerados satélites, aliados, vamos supor, que apoiavam a União Soviética. Já a Iugoslávia, que era socialista, ela não se unia à União Soviética. Era socialista, mas era parte do líder socialista, que era a União Soviética. Tá vendo? Todos esses territórios aqui, a partir de 1991, deixou de ser um único só, porque aqui era um só, União Soviética. E aí surgiram 15 países a partir de 1991. E no lugar da União Soviética surgiu um bloco econômico chamado SEI, viu? Então, a SEI hoje é formada pelos ex-membros da União Soviética. E todos os países, então, socialistas passaram a se tornar capitalistas. A principal república que formava a União Soviética era a Rússia, viu? Então, hoje a Rússia e todos os países que formavam a União Soviética estão em mudança de economia, né? Mudaram a economia de socialista para capitalista. Então, o seu desenvolvimento é mais atrasado em relação à parte ocidental da Europa, ok? E a dinâmica populacional. Então, o continente europeu abriga uma imensa diversidade de povos. Resultado: riqueza cultural e conflitos internos entre etnias que querem a separação. Essa diversidade étnica na Europa acaba fazendo acontecer vários conflitos, guerras dentro da Europa de povos que querem instituir seu Estado-nação, delimitar seu território e constituir seu país. Então, nesse caso, muitos povos que vivem dentro de outro país, sem delimitar seu território, acabam provocando guerras, que é chamado de movimentos separatistas dentro da Europa. Isso acontece muito, como na Espanha, pelos povos bascos, tem na Irlanda, a Irlanda também possui acontece esse conflito, entre outros trechos da Europa. Bom, sobre a Europa, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.